Você já se perguntou se Deus realmente está ouvindo suas orações? E se existisse um teste simples, um teste que C.S. Lewis fazia todos os dias, para saber se a sua oração está realmente chegando ao coração de Deus? A maioria das pessoas acredita que está orando da maneira certa. Repetem palavras, seguem rotinas, mantêm os olhos fechados e o coração cheio de intenções. Mas será que isso é suficiente? Será que é isso que Deus espera de nós? Será que o que você chama de oração não é, na verdade, apenas um eco de si mesmo? C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, desafiava esse tipo de espiritualidade superficial. Ele acreditava que a oração verdadeira vai além das palavras e que o cristão autêntico precisa se perguntar, todos os dias, se está realmente sendo transformado por esse momento com Deus. É aí que entra o teste que ele mesmo praticava. Imagine orar por dias, semanas, meses e no final continuar sendo a mesma pessoa. O mesmo temperamento, os mesmos medos, os mesmos hábitos que enfraquecem sua alma. Lewis nos alertava para o perigo de usar a oração como um ritual vazio, uma prática que conforta, mas que não confronta. A oração, segundo C.S. Lewis, não deve servir apenas para pedir, deve servir para moldar. Ele dizia que a verdadeira oração nos transforma. E se essa transformação não está acontecendo, então algo está errado, muito errado. Ele mesmo dizia, a oração não muda Deus, a oração muda a mim. E é por isso que ele fazia esse teste simples, mas poderoso todos os dias. Você já parou para pensar se está mais parecido com Cristo hoje do que ontem? Será que sua oração tem feito você perdoar mais, amar mais, servir mais? Ou você apenas se sente momentaneamente aliviado, mas continua preso nas mesmas correntes de sempre? Essa é uma pergunta que incomoda, e é exatamente por isso que ela precisa ser feita. Porque para Lewis, a oração não é um fim em si, é um processo. É como entrar em uma fornalha onde Deus queima tudo o que não vem dele. Nossas máscaras, nossas mentiras, nossa hipocrisia disfarçada de religiosidade. Ele não queria uma oração bonita, ele queria uma alma rendida. E aqui está o ponto mais importante. O teste de C.S. Lewis não era teórico, era diário. Ele fazia uma autoanálise simples e brutal. Se eu deixasse de orar hoje, o que mudaria em mim amanhã? Se a resposta fosse nada, ele sabia que não estava se conectando com Deus de verdade. Isso nos obriga a parar, a refletir, porque se a sua oração não tem causado mudança, talvez você não esteja orando. Talvez você esteja apenas falando com você mesmo, esperando que Deus se encaixe nos seus planos, e não o contrário. E é justamente esse o erro que C.S. Lewis jamais cometeria. Porque ele sabia que a oração não era um monólogo de pedidos, mas um diálogo de rendição. Agora, você pode estar pensando, mas como eu aplico isso na minha vida? Antes de responder a isso, você precisa entender o que esse teste revela sobre sua fé. E é sobre isso que vamos falar agora. Porque se você continuar orando do mesmo jeito, pode estar perdendo a chance de ser verdadeiramente transformado. E talvez seja agora que você precise parar por um instante e olhar para dentro. Se a sua oração não está mudando quem você é por dentro, não está curando feridas antigas, não está te moldando à imagem de Cristo, então esse vídeo é mais do que uma reflexão, é um chamado, um alerta, porque a oração que não transforma, acomoda. E uma fé acomodada é o primeiro passo para uma vida espiritual estagnada. Mas antes de continuar, quero te convidar a fazer algo que parece simples, mas é poderoso. Compartilhe aqui nos comentários como é a sua experiência com a oração. Você sente que está sendo transformado por ela? Ou sente que muitas vezes está apenas repetindo palavras no automático? Sua resposta pode tocar outras vidas e abrir reflexões profundas em quem está passando pelas mesmas dúvidas que você. Aproveita também para deixar o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que, como você, desejam crescer espiritualmente.
E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui, a gente mergulha juntos nos ensinamentos de C.S. Lewis, na fé cristã autêntica e nas verdades que realmente transformam. Ative o sininho, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como aplicar o teste de Lewis na sua rotina, de forma prática, real e profunda. Vamos juntos, porque sua oração pode e deve ser uma jornada de transformação. E tudo começa agora. Hoje eu vou revelar o teste simples que C.S. Lewis fazia todos os dias e que pode transformar a sua vida espiritual de uma maneira profunda e definitiva. Pode parecer ousado dizer isso, mas ao longo dos anos, milhões de cristãos têm vivido uma fé rotineira sem perceber que muitas vezes estão apenas repetindo palavras diante de Deus sem verdadeira transformação interior. Talvez você já tenha sentido isso. Ora, busca, pede, mas no fundo sente que nada muda. A pergunta que C.S. Lewis carregava todos os dias em sua vida de oração era: se eu parasse de orar hoje, o que mudaria em mim amanhã? E esse questionamento simples é uma das maiores chaves espirituais que você pode aplicar à sua própria jornada de fé. O que você vai descobrir até o final deste vídeo não é apenas uma técnica de oração, nem um método milagroso. É uma mudança de perspectiva que pode te fazer sair do piloto automático espiritual e entrar em um relacionamento verdadeiro e consciente com Deus. A oração, segundo C.S. Lewis, não é um ritual vazio, nem uma repetição monótona de palavras decoradas. É um confronto diário entre quem você é e quem Deus quer que você se torne. E é por isso que esse teste tem o poder de revelar muito mais sobre sua fé do que você imagina. Quantas vezes você já terminou uma oração sentindo apenas alívio, mas não transformação? Quantas vezes você buscou respostas, mas saiu da presença de Deus com os mesmos medos, as mesmas dúvidas, os mesmos ressentimentos? Se a oração é o que nos conecta com o Criador, por que tantos cristãos permanecem com corações endurecidos, sem mudança de atitude, sem frutos espirituais, sem crescimento? A resposta pode estar no fato de que muitas vezes oramos com os lábios, mas não com o espírito. Isso é algo que C.S. Lewis entendeu de forma profunda. Lewis acreditava que a oração verdadeira precisa nos desconstruir. Ela nos coloca diante de Deus como realmente somos, sem máscaras, sem disfarces, sem discursos prontos. E isso é assustador, porque quando você ora de verdade, você não apenas fala, você ouve, você se vê e você percebe que muitas vezes está distante do que Deus espera de você. Por isso, ele fazia esse teste simples. Ao final de cada oração, se perguntava se estava sendo moldado, se sua paciência crescia, se sua empatia aumentava, se sua vontade de perdoar era maior, se seu orgulho diminuía. E agora eu quero te perguntar, se você deixasse de orar por uma semana, o que mudaria em você? Alguém notaria? Sua maneira de falar, sua disposição em amar, sua sensibilidade ao sofrimento alheio, isso tudo continuaria igual? Se sim, talvez, e eu digo isso com amor, talvez você não esteja orando, talvez esteja apenas recitando, fazendo algo que acalma a mente, mas não inquieta a alma. Mas o poder da oração, segundo C.S. Lewis, está justamente em nos inquietar, em nos mover, em nos tornar conscientes de quem somos e do quanto precisamos de redenção. Por isso, ele não via a oração como algo automático. Era uma decisão, um exercício espiritual, um confronto com a verdade. E é essa visão que pode mudar tudo na sua vida. Porque quando você ora com consciência, até seus pensamentos mudam. Você passa a perceber os padrões internos que precisam ser quebrados. Aquelas pequenas atitudes que parecem normais, mas que no fundo revelam orgulho, impaciência e insensibilidade. E é aí que o Espírito Santo começa a agir, não só ao redor, mas dentro de você. A oração, então, deixa de ser apenas um pedido e passa a ser uma transformação. E essa transformação
começa quando você aceita ser confrontado por Deus em silêncio. Lewis dizia que Deus muitas vezes responde no silêncio, e esse silêncio não é ausência, é purificação. É um espaço onde nossas palavras terminam e a voz de Deus começa a nos moldar. Mas para isso, você precisa estar disposto a se perguntar todos os dias: o que a minha oração está mudando em mim? Se a resposta for nada, não desista. Apenas mude o foco da sua oração. Pare de tentar convencer Deus e comece a se abrir para ser convencido por Ele. Diga menos, ouça mais. Não para ouvir uma voz audível, mas para perceber o que Ele já está tentando dizer através da sua palavra, das circunstâncias, das pessoas, do seu próprio coração. Essa é a espiritualidade que C.S. Lewis nos ensina. Uma espiritualidade que incomoda, mas que cura, que fere o ego, mas liberta a alma. É por isso que o teste que ele fazia é tão poderoso. Ele não buscava emoções, ele buscava evidências, ele queria ver frutos, porque ele sabia que a verdadeira oração frutifica. Ela muda o seu comportamento. Ela te faz pensar 2 vezes antes de reagir. Te torna mais consciente de como trata as pessoas. Te dá discernimento para lidar com as próprias falhas. E isso não acontece da noite para o dia, mas acontece lentamente, como uma semente que brota em silêncio, mas que com o tempo se torna uma árvore frondosa. Por isso, eu quero te encorajar a ficar até o final deste vídeo, porque o que eu ainda vou te mostrar pode te ajudar a aplicar esse teste de forma prática, todos os dias. E você vai perceber que essa simples pergunta, o que minha oração está mudando em mim, pode se tornar a chave que vai abrir um novo capítulo na sua vida com Deus. Agora que você já entende o poder por trás dessa reflexão, eu quero te convidar a participar ativamente dessa jornada. Deixe aqui nos comentários: minha oração tem me transformado. Se você se identificou com essa mensagem, ou se foi desafiado por essa reflexão, comente: eu quero ser transformado pela oração. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. E claro, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E se eu te dissesse que há algo disponível agora mesmo, neste exato momento, que pode te aproximar ainda mais de Deus, te fortalecer espiritualmente e te guiar pelos dias difíceis que estamos enfrentando, você sentiria que isso veio na hora certa? Porque não é por acaso que você está aqui. Não espere. Baixe o seu livro digital gratuito que está disponível agora no primeiro comentário fixado. Nós estamos vivendo tempos intensos, desafiadores, e as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. É como se tudo aquilo que você leu na palavra de Deus estivesse ganhando vida na sua frente. Mas, infelizmente, muita gente ainda está distraída, sem perceber o que está acontecendo ao redor. E a pergunta que fica é: você vai ficar entre os que dormem ou entre os que despertam? Não deixe que isso aconteça com você. É por isso que eu preparei algo muito especial. O seu livro digital, O Guia Poderoso, Aproximando-se de Deus. Ele foi feito com profundidade, oração e propósito. Não é apenas uma leitura comum. É um instrumento de transformação, um companheiro para os momentos de incerteza, de dor, de silêncio e também de busca, fé e rendição. Mas atenção, as unidades são limitadas, estão se esgotando muito rápido e o livro será retirado do ar em breve. Essa é uma daquelas oportunidades que aparecem só uma vez. E quem pega, pega. Quem espera, perde. Então clique agora, antes que seja tarde demais. Dê esse passo em direção à paz, confiança e intimidade com Deus que você merece viver. E mais, se você for um dos primeiros a baixar o seu livro digital, volte aqui e escreva nos comentários apenas uma palavra: Amém. Isso é mais do que um comentário. É um ato de fé. É uma declaração pública de que você está dizendo sim para aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E até o final deste dia,
você pode ser surpreendido por uma resposta que estava esperando há muito tempo. Só quem crê entende esse tipo de promessa. E se você crê, então agora é a hora. Baixe, declare e se prepare. O melhor ainda está por vir. C.S. Lewis não foi apenas um autor brilhante ou um acadêmico respeitado em Oxford. Ele foi, acima de tudo, um cristão prático. Um homem que passou por profundas batalhas interiores e que transformou suas experiências espirituais em reflexões que até hoje atravessam gerações. É importante entender isso desde já. A autoridade de Lewis não vem de um lugar teórico, mas sim de um lugar real, de dor, de busca, de fé em construção. Ele não escrevia sobre oração porque era fácil. Ele escrevia porque sabia o quanto era necessário. Sabia o quanto a oração podia parecer silenciosa, vazia ou até frustrante, especialmente nos momentos em que a alma mais grita por respostas. Lewis passou por sofrimento, e sofrimento real. Quando perdeu sua esposa Joy, depois de um doloroso processo de doença, ele se viu diante do tipo de dor que põe à prova qualquer teologia. Um dos maiores pensadores cristãos do mundo se viu quebrado, chorando sozinho, escrevendo não como um teólogo, mas como um homem com o coração despedaçado. Foi nesse tempo que ele escreveu Uma Dor Observada, uma obra tão intensa e honesta que alguns amigos disseram que ele havia perdido a fé. Mas isso não era verdade. O que Lewis havia perdido era a ilusão. E o que sobrou foi a fé crua, real, vulnerável. A fé que ora mesmo quando não sente, que confia mesmo sem compreender. Essa é a fé que muitos cristãos hoje estão buscando, ou tentando sustentar. Uma fé que não seja apenas recitação de doutrinas, mas vivência concreta. Uma fé que sobrevive à perda, ao silêncio de Deus, às noites em que nenhuma palavra parece ser suficiente. E é justamente por isso que a prática da oração em C.S. Lewis não pode ser ignorada. Porque ele entendeu, no mais íntimo da alma, que a oração não era apenas uma forma de falar com Deus, mas um meio de ser moldado por Ele. Lewis dizia que a oração era como o vento que esculpe a paisagem. Não é visto, mas transforma tudo o que toca. E por isso, ele valorizava a disciplina espiritual diária, não como um hábito religioso, mas como um caminho para permanecer inteiro em meio ao caos. Ele não esperava que a oração resolvesse todos os seus problemas. Ele não acreditava que Deus era um atendente de balcão celestial, pronto para entregar soluções instantâneas. Pelo contrário, C.S. Lewis via a oração como um lugar onde a alma era confrontada, onde as intenções mais escondidas vinham à tona, onde os medos que fingimos não ter eram revelados. A oração, para ele, não era um palco para performances espirituais, mas um quarto trancado onde Deus arrancava, uma a uma, as máscaras que usamos até para nos proteger dele. E é aí que essa frase tão conhecida ganha um significado ainda mais profundo. A oração não muda Deus, a oração muda a mim. E pense bem, quantas vezes nós usamos a oração apenas como um canal para pedir algo? Queremos respostas, cura, livramento, direção. E tudo isso é legítimo, claro. Mas e se, ao invés disso, começássemos a orar com o coração disposto a ser transformado? E se entendêssemos que, mais do que mover o céu, Deus quer mover o nosso interior? C.S. Lewis sabia que o maior milagre da oração não era o que ela podia conquistar, mas o que ela podia quebrar dentro de nós. Por isso, ele fazia questão de manter constância em sua vida espiritual, mesmo nos momentos em que tudo parecia desabar. E aqui está um detalhe que poucos comentam. Lewis não era um homem naturalmente disciplinado. Ele mesmo confessava sua dificuldade em manter foco nas coisas espirituais. Sua mente era rápida, inquieta, cheia de questionamentos. E ainda assim, ele escolhia parar, escolhia o silêncio, escolhia a solitude. E dentro desse espaço de disciplina, algo acontecia. Aos poucos, dia após dia, oração após oração,
Ele se via menos ansioso, menos egocêntrico, mais compassivo, mais atento à dor do outro, mais consciente de suas limitações. É por isso que o teste que ele fazia, o que muda em mim quando oro, se tornou tão central em sua espiritualidade. Muita gente acredita que a fé se expressa nos grandes momentos, nos milagres, nas experiências místicas. Mas para Lewis, a fé verdadeira era aquela que resistia à rotina, ao tédio, à dor e à dúvida. Ele acreditava que o cristão autêntico não é aquele que ora porque sente vontade, é aquele que ora porque entende que precisa, porque sabe que, sem esse momento de entrega, sem esse tempo de rendição, o ego toma o controle. E uma vida cristã guiada pelo ego é, inevitavelmente, uma vida sem frutos. Lewis sabia disso. E sabia que, para vencer essa batalha diária, era preciso cultivar a presença de Deus, mesmo sem sentir nada, mesmo quando tudo parecia em silêncio. E é esse ponto que talvez toque mais fundo em muitos que estão me ouvindo agora, porque talvez você esteja exatamente nesse lugar, tentando manter sua fé viva no meio do cansaço, das decepções, dos silêncios. Talvez você esteja orando e se perguntando se está sendo ouvido. Talvez esteja esperando por uma resposta que ainda não veio. E tudo isso é real. E tudo isso é válido. Mas se existe algo que Lewis aprendeu e nos ensinou, é que o mais importante não é o que sentimos na oração, mas o que ela revela sobre quem estamos nos tornando. A oração revela as áreas onde ainda não confiamos totalmente em Deus. Ela ilumina cantos escuros da nossa alma que preferimos manter escondidos. E é aí que mora o verdadeiro poder. Não em conquistar algo, mas em ser moldado por alguém. Se a sua vida de oração tem sido seca, repetitiva, sem frutos visíveis, talvez seja a hora de olhar para ela com outros olhos. Talvez seja a hora de fazer o mesmo teste que C.S. Lewis fazia todos os dias. Um teste que não exige teologia nem rituais elaborados. Um teste que só exige sinceridade e coragem. Porque ele vai te mostrar com clareza se você está sendo transformado pela oração ou apenas se escondendo atrás dela. E é sobre isso que vamos continuar falando daqui a pouco. Agora, eu quero te convidar a interagir comigo. Se você já viveu momentos de oração em que sentiu que estava apenas repetindo palavras, comenta aqui embaixo, já me senti assim. Se esse conteúdo está abrindo seus olhos para algo que você nunca tinha pensado, escreve nos comentários, eu quero ser moldado por Deus. E se você acredita que esse tipo de reflexão pode ajudar outras pessoas a encontrarem uma fé mais viva e real, compartilha esse vídeo com alguém. Não se esquece de deixar seu like. Isso ajuda demais na entrega do canal. E se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Ainda temos muito o que aprofundar juntos. C.S. Lewis tinha um jeito direto e, ao mesmo tempo, profundamente desconcertante de nos confrontar. Ele não precisava de frases longas, de discursos inflamados ou experiências sobrenaturais para provocar uma verdadeira revolução interior. Bastava uma pergunta. E talvez a mais poderosa delas, no contexto da vida espiritual, seja essa: se eu parasse de orar hoje, o que mudaria em mim amanhã? Essa pergunta que ele fazia a si mesmo todos os dias não era um exercício de culpa ou cobrança. Era um termômetro, um espelho, um mecanismo de diagnóstico espiritual. Um teste que servia para revelar se a oração estava apenas se tornando parte da rotina, ou se, de fato, estava gerando transformação. Essa é uma daquelas perguntas que a gente ouve e, de imediato, tenta responder com uma afirmação positiva, quase automática. Claro, se eu parasse de orar, eu sentiria falta, eu mudaria. Mas será mesmo? Lewis não aceitava respostas rasas. Ele sabia que a alma humana é especialista em se auto-enganar. A mente nos convence de que estamos bem com Deus só porque estamos ocupados com atividades religiosas, só porque oramos todos os dias,
só porque falamos o nome dele com frequência. Mas o verdadeiro fruto da oração não está nas palavras que dizemos, e sim nas mudanças que ela provoca em nós. Por isso, esse teste é tão importante e tão urgente. Ele nos força a refletir: será que minha oração está mesmo alinhada com a vontade de Deus? Ou será que ela está girando em torno da minha própria vontade, dos meus interesses, das minhas prioridades? E ainda mais profundo, será que estou mais parecido com Cristo hoje do que eu era ontem? Porque se não há transformação, se não há crescimento, se não há uma mudança de mentalidade, então talvez, e aqui eu falo com carinho, mas também com verdade, talvez eu não esteja orando. Talvez eu esteja apenas falando sozinho. Ou pior, talvez eu esteja tentando controlar Deus através da minha oração. E é aqui que a espiritualidade prática de C.S. Lewis entra com força. Ele nos mostra que a oração não pode ser usada como um recurso para manter a consciência tranquila, nem como uma ferramenta para manipular resultados. Para ele, a oração era uma abertura da alma, um momento de rendição, um espaço onde o eu diminuía e o caráter de Cristo ganhava espaço. Por isso, o teste que ele fazia não era uma simples reflexão ocasional, mas uma prática diária. Ele se colocava diante de Deus e perguntava: minha oração de ontem me tornou mais paciente hoje? Me tornou mais humilde? Mais disposto a perdoar? Mais sensível à dor do outro? Se a resposta fosse não, ele sabia que algo estava errado, que algo precisava ser ajustado. Esse tipo de espiritualidade confronta, porque ela exige honestidade, exige autopercepção e, acima de tudo, exige disposição para mudar. A verdade é que muitas pessoas oram pedindo mudança no mundo, mas não estão dispostas a permitir que Deus mude o que há dentro delas. Querem transformação externa, mas resistem à transformação interna. Querem milagres, mas não querem amadurecimento. Querem respostas rápidas, mas não querem passar pelo processo. Lewis entendia que a oração verdadeira nos expõe. Ela revela as partes de nós que ainda não foram entregues. Ela nos confronta com o orgulho disfarçado de espiritualidade, com a ansiedade que esconde a falta de confiança, com a impaciência que mostra o quanto ainda não aprendemos a esperar em Deus. Por isso, ele não usava a oração para impressionar, nem para se sentir mais espiritual. Ele usava como um espelho, como uma lente de aumento sobre sua própria alma. E a pergunta: o que mudaria em mim se eu deixasse de orar? Funcionava como uma luz que iluminava cada canto escuro do seu coração. Agora, quero que você pare e pense comigo. Se hoje fosse o último dia em que você orasse, o que exatamente deixaria de existir em sua vida espiritual amanhã? Sua atitude mudaria? Seu nível de paz interior diminuiria? Você se tornaria mais reativo? Menos compassivo? Ou será que tudo permaneceria exatamente igual? É duro pensar nisso, mas é necessário, porque o objetivo da oração nunca foi nos manter ocupados espiritualmente, mas nos manter em processo de transformação. Oração que não molda o caráter é conversa vazia. Oração que não gera frutos é ruído religioso. Oração que não nos aproxima da mente de Cristo está apenas reforçando a nossa própria vontade. E quando você começa a praticar esse teste na sua rotina espiritual, algo muda. Você começa a perceber que a oração não é mais um momento reservado para pedir coisas. Ela se torna um lugar de confronto e lapidação. Você passa a olhar para dentro de si com mais clareza, com mais humildade, com mais verdade. Você começa a identificar as áreas que precisam ser transformadas, não por obrigação, mas por sede de ser mais parecido com Jesus. Você começa a orar menos sobre os outros e mais sobre o que precisa acontecer em você. E essa mudança de foco é poderosa, porque é ali, nesse ponto de rendição, que a presença de Deus começa a agir de verdade. C.S. Lewis era alguém que não se contentava com uma fé de fachada.
Ele entendia que a disciplina espiritual, quando vivida com sinceridade, é capaz de gerar uma transformação radical. Mas isso não acontece por acaso. Acontece quando temos coragem de nos olhar no espelho todos os dias e fazer a pergunta: a minha oração de ontem me tornou um cristão melhor hoje? Essa é uma pergunta simples, mas ela carrega o peso de uma vida inteira. E é a partir dela que começamos a trilhar um caminho de amadurecimento espiritual, onde a fé deixa de ser teoria e se torna prática, onde a oração deixa de ser apenas som e se transforma em vida. E é nesse ponto do vídeo que eu quero te trazer para mais perto da conversa, porque eu sei que esse conteúdo está te fazendo pensar. E tudo bem se nesse momento você está sentindo um certo desconforto. Isso é sinal de que Deus está te chamando para algo mais profundo, algo além da superfície. Então, se esse teste de C.S. Lewis te confrontou, escreve aqui nos comentários: eu quero ser transformado de verdade. Se você já passou por um tempo em que orava constantemente, mas sentia que nada estava mudando dentro de você, comenta: já vivi esse silêncio. E se essa reflexão te tocou, te desafiou, ou simplesmente te deu uma nova visão sobre o poder da oração, deixa o seu like. Isso faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso. Durante muito tempo, existia um homem que orava todos os dias, religiosamente, sem falhar. Acordava cedo, dobrava os joelhos ao lado da cama, entrelaçava as mãos e começava a falar com Deus. Usava palavras bonitas, versículos, clamava por proteção, sabedoria, direção. À primeira vista, parecia tudo certo. Aos olhos dos outros, era um homem espiritual, piedoso, alguém que andava com Deus. Mas dentro dele havia um silêncio ensurdecedor, um vazio que crescia a cada amanhecer. Ele terminava a oração com um amém, mas não sentia paz, não sentia transformação. Continuava com os mesmos medos, os mesmos ressentimentos, os mesmos padrões que carregava havia anos. Era como se estivesse falando com uma parede, e o mais assustador, ele nem sabia mais por que orava. Fazia por hábito, por medo de não fazer, por tradição, mas não por fome de Deus. Esse homem poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser você, poderia ser eu. Mas ele também foi, em parte, C.S. Lewis. Um homem que, mesmo sendo um dos maiores intelectuais do século XX, mesmo ensinando teologia com profundidade e escrevendo sobre o coração do cristianismo, enfrentou momentos de escuridão interior. Um desses momentos aconteceu quando ele perdeu sua esposa, Joy Davidman. Depois de anos de solidão, Lewis se apaixonou por ela de maneira intensa e inesperada. E não muito tempo depois, ela foi diagnosticada com um câncer devastador. O sofrimento foi longo, cruel, desgastante. Ele orava com fé, com esperança, com angústia. Orava por cura, por milagre, por consolo. Mas quando ela partiu, algo dentro dele quebrou. Foi nesse momento que a oração de Lewis deixou de ser apenas uma prática teológica e se tornou um campo de batalha. Ele escreveu em seu diário, que mais tarde se tornaria o livro Uma Dor Observada, palavras de lamento, de raiva, de profunda dor. Ele chegou a escrever: onde está Deus? Este é um dos momentos mais angustiantes. Quando você está feliz, tão feliz que não sente necessidade dele, você sente que ele está lá, te acolhendo. Mas vá até ele quando a necessidade for desesperadora, quando toda outra ajuda falha, e o que você encontra é uma porta que se fecha na sua cara, com o som de uma tranca dupla, e depois disso, silêncio. Essas palavras não foram ditas por um cético, mas por um crente. Um homem que conhecia a Deus, mas que naquele momento enfrentava o silêncio mais doloroso de todos, o silêncio divino. E o mais fascinante dessa fase da vida de Lewis é que ele não parou de orar, mesmo com dor, mesmo com dúvidas, mesmo com o peso da perda. Ele continuou, mas algo
havia mudado, a forma como ele orava mudou, a postura da alma dele diante de Deus mudou. Ele parou de orar como alguém que espera um serviço de respostas e começou a orar como alguém que precisava ser curado por dentro. Ele parou de tratar a oração como um canal de pedidos e passou a vê-la como um lugar de transformação. E foi aí que o teste surgiu. Se eu parasse de orar hoje, o que mudaria em mim amanhã? Esse teste, que já vinha sendo um exercício silencioso em sua jornada espiritual, se tornou mais presente, mais real. Ele começou a perceber que a oração que realmente cura, que realmente fortalece, não é aquela que acalma temporariamente, mas a que gera mudança permanente. Lewis entendeu que Deus não estava ausente. Deus estava em silêncio porque estava operando nas raízes da sua dor. E esse silêncio era, na verdade, o cuidado mais profundo. Era como se Deus dissesse: não vou te distrair com respostas superficiais, vou te curar na profundidade. E com o tempo, Lewis percebeu que sua dor não era mais a mesma. Ela ainda existia, mas já não dominava. Ele ainda sentia falta de Joy, mas já não era consumido pela ausência dela. A oração havia moldado seu luto, transformado sua perspectiva, levado ele para um lugar onde a fé não precisava mais de explicações. Bastava confiar. Essa história não é sobre sofrimento, é sobre transformação espiritual. E talvez você esteja vivendo algo semelhante agora. Talvez você esteja orando todos os dias e não sinta retorno. Talvez você esteja se arrastando espiritualmente com a sensação de que sua fé está se apagando. Talvez você até tenha vontade de desistir. Mas se esse vídeo está chegando até você hoje, é porque Deus quer te lembrar. Ele não se move apenas quando você sente. Ele está moldando você mesmo quando parece em silêncio. E talvez o que falte não seja uma nova oração, mas um novo coração diante da oração. Talvez, como Lewis, você precise parar de tentar entender o silêncio e começar a perguntar o que ele está revelando sobre você. Oração que transforma não é aquela que toca o céu, é aquela que quebra o orgulho, que esvazia o ego, que realinha o coração com a vontade de Deus. E isso não acontece por emoção, acontece por decisão. Lewis continuava dobrando os joelhos todos os dias, mesmo sem sentir vontade. E é aí que está o segredo. Ele não orava porque sentia. Ele orava porque sabia que sem aquilo, o pior de si mesmo tomaria o controle. Ele orava porque a oração era a âncora da sua alma. E no meio da dor, essa âncora não o impediu de sofrer, mas impediu que ele afundasse. Se a sua oração não tem te transformado, talvez seja a hora de mudar a pergunta. Não mais Deus, porque está em silêncio, mas Senhor, o que o teu silêncio está tentando me mostrar? Essa é a profundidade da fé que C.S. Lewis viveu. E é essa mesma fé que está ao seu alcance agora. Mas ela exige coragem. Coragem para orar com verdade. Coragem para enfrentar a si mesmo. Coragem para abandonar orações automáticas e começar a fazer perguntas que mudam tudo. Você está disposto? Se esse trecho do vídeo está te tocando de alguma forma, eu quero que você participe dessa conversa comigo. Não deixe isso passar em branco. Comente aqui embaixo. Quero aprender a orar como C.S. Lewis, se essa história falou com você. Ou, se você já viveu um tempo de silêncio de Deus e aprendeu algo com isso, escreve: já passei por esse silêncio. Compartilha esse vídeo com alguém que também precisa entender que o silêncio de Deus não é abandono, é tratamento. Agora que você entendeu a profundidade do teste que C.S. Lewis fazia todos os dias, e que esse teste não era apenas uma frase bonita, mas uma prática diária, uma forma viva de avaliar a qualidade da sua espiritualidade, é hora de trazer isso para a sua vida, de maneira prática, de forma real. A espiritualidade não é feita apenas de boas intenções ou de teorias bonitas. Ela precisa de ação, de consciência, de disciplina e de sinceridade. Não adianta reconhecer que a oração está fria,
que o coração está seco, que a fé parece distante e simplesmente continuar fazendo tudo do mesmo jeito. É por isso que agora eu quero te mostrar como aplicar esse teste a partir de hoje e fazer com que sua oração deixe de ser um hábito automático e comece a ser uma experiência de transformação diária. E aqui eu quero que você entenda, não precisa ser algo complicado. Não precisa de fórmulas místicas ou práticas religiosas pesadas. Não se trata de orar mais tempo ou repetir mais versículos. O que muda tudo é o posicionamento da alma diante de Deus. E é nesse ponto que entramos nos 3 passos simples, mas poderosos, para colocar esse teste de C.S. Lewis em prática hoje mesmo, aí onde você está, na sua casa, na sua rotina. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é a pergunta que precisa vir imediatamente após cada oração. O que mudou em mim agora? Repare, a pergunta não é o que Deus fez agora, nem o que eu senti durante a oração, mas sim, o que mudou em mim? Essa pergunta coloca a responsabilidade no lugar certo, dentro de você, porque a oração que realmente transforma, antes de mudar o ambiente, muda o interior. Então, depois que você falar com Deus, respire fundo e se observe. Há paz no seu coração, há mais clareza, mais humildade, um desejo maior de perdoar, uma disposição nova para ouvir o outro sem julgar? Se nada mudou, talvez você apenas falou, mas não se expôs, não se rendeu, não se permitiu ser tocado. E tudo bem se isso acontecer. O objetivo não é alcançar uma performance espiritual, é desenvolver percepção espiritual, é treinar os olhos da alma para perceber quando Deus está movendo algo dentro de você, mesmo que de forma sutil. Esse exercício de autoanálise após a oração pode parecer simples, mas ele é profundamente poderoso. E com o tempo, você começa a identificar padrões. Você começa a perceber, por exemplo, que em certos dias você termina a oração com um espírito mais leve e em outros com a mesma ansiedade de antes. Isso não é falha, isso é sinal de que algo precisa ser aprofundado. E só quem se pergunta sinceramente o que mudou em mim agora consegue identificar esses movimentos internos. É aqui que começa a verdadeira transformação. O segundo passo para aplicar esse teste na prática é algo que poucos cristãos fazem com seriedade: comparar o seu comportamento diário com os frutos do Espírito. E aqui não estamos falando de comparação com os outros, mas com a palavra. Gálatas 5:22 diz que os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A grande pergunta é: esses frutos têm aparecido na sua vida? Porque a oração, quando verdadeira, fertiliza a alma para que esses frutos cresçam. Então você precisa olhar para o seu dia e se perguntar: eu fui mais paciente hoje? Eu fui mais manso ao responder alguém? Tive domínio próprio nas minhas reações? Houve bondade nas minhas palavras? E não se trata de perfeição, mas de progresso. Se você orou e ao longo do dia enfrentou uma situação difícil e conseguiu reagir com mais calma do que teria reagido antes, isso é fruto. Isso é transformação. Isso é oração moldando caráter. E essa comparação com os frutos do Espírito deve se tornar uma prática constante, como um exame de consciência espiritual. Só que esse processo de avaliação não pode ficar apenas na mente, no abstrato. E é por isso que o terceiro passo é tão fundamental: manter um diário espiritual. Um caderno, um bloco de notas no celular, uma folha pregada na parede. Não importa o formato. O que importa é registrar. Escrever as orações que você faz, os sentimentos que carrega durante o dia, as pequenas transformações que começa a perceber. Escrever torna tudo mais claro. Quando você registra suas orações e volta dias depois para ler o que escreveu, você enxerga a evolução da sua jornada espiritual.
Você vê como orava de um jeito e hoje ora de outro. Você percebe padrões de pensamento que estavam te limitando. Você enxerga as áreas em que cresceu e também aquelas que ainda precisam de trabalho. Esse diário se torna um espelho, um mapa, um testemunho silencioso de que mesmo sem perceber todos os dias, você está sendo transformado. C.S. Lewis talvez não chamasse isso de diário espiritual, mas em suas cartas, em seus livros e nos seus registros pessoais, ele fazia exatamente isso. Ele escrevia o que sentia, o que pensava, o que orava e como Deus estava operando na sua vida, mesmo nas entrelinhas. Ele entendia que a alma é cheia de labirintos e que só quem registra o caminho consegue perceber por onde já passou. E quando você junta os 3 passos, perguntar o que mudou em mim agora, comparar sua vida com os frutos do Espírito e manter um diário espiritual, você começa a criar um ciclo de consciência e crescimento que te tira da superficialidade da fé e te leva para um lugar mais profundo, mais sincero, mais maduro. Você começa a perceber que não precisa esperar grandes experiências espirituais para ver Deus agindo. Ele já está agindo, e tudo o que você precisa é se tornar mais sensível a isso. Então, se você sente que está pronto para dar esse passo na sua vida espiritual, eu quero te convidar a começar agora mesmo, ainda hoje. Depois da sua próxima oração, pare e se pergunte: o que mudou em mim agora? Escreva a resposta. Leia Gálatas 5:22 e reflita: estou vendo esses frutos em mim? E anote, guarde, acompanhe seu crescimento. Isso é maturidade espiritual. Isso é oração consciente. Isso é fé viva. Se você quer iniciar esse processo, comenta aqui embaixo. Quero viver uma oração que transforma. Se você já teve experiências em que percebeu mudanças reais depois de um tempo de oração, compartilhe com a gente. Escreva: já senti isso na alma. Seus comentários ajudam outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nessa caminhada. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa dessa palavra e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos apenas começando essa jornada. No próximo trecho, você vai descobrir como esse processo contínuo de transformação espiritual pode se tornar parte da sua identidade cristã. Fica comigo. Agora que você já compreendeu o valor prático do teste que C.S. Lewis fazia, que aprendeu a se perguntar: o que mudou em mim agora? Que já sabe como observar os frutos do Espírito na sua vida diária e que tem nas mãos uma ferramenta simples como o diário espiritual para mapear a sua caminhada com Deus. É hora de ir além da teoria, porque conhecimento sem prática é apenas informação acumulada. Mas quando esse conhecimento encontra aplicação, nasce algo transformador, nasce maturidade espiritual. E é exatamente isso que falta para tantos cristãos hoje. Não uma nova revelação, não uma nova emoção, mas a coragem de viver o que já sabem, de colocar a fé na estrada, de sair da zona confortável da religiosidade e caminhar numa direção onde Deus não apenas é falado, mas vivido, sentido, ouvido, obedecido. E é por isso que agora eu quero te lançar um desafio. Mas não é qualquer desafio. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer diferente. Sobre olhar para a oração com os olhos que C.S. Lewis desenvolveu ao longo da vida. Olhos de quem entende que a espiritualidade não é um conjunto de performances religiosas, mas um processo íntimo, muitas vezes silencioso, de ser moldado dia após dia à imagem de Cristo. O desafio que eu te proponho é simples na prática, mas poderoso nos resultados. Eu quero que, durante 7 dias consecutivos, você faça o teste que Lewis fazia. Sim, 7 dias seguidos, sem pular. 7 dias em que você vai orar e, após cada oração, parar por alguns minutos e se perguntar sinceramente: o que mudou em mim agora?
Não se preocupe se nos primeiros dias você sentir que nada mudou. Isso é mais comum do que parece. Mas persista, continue, porque a mudança interior muitas vezes é sutil, quase imperceptível no início. Mas é real, é profunda. É como uma semente que começa a rachar a terra por dentro antes de se mostrar por fora. O seu papel é permanecer sensível, presente, honesto. Não force emoções, nem espere visões. Apenas observe. Pergunte-se com sinceridade. Esteja disposto a ouvir de Deus, não apenas respostas, mas verdades. Verdades que talvez doam, mas que curam. Verdades que expõem o que precisa ser transformado, o que precisa ser rendido, o que precisa morrer para que algo novo nasça. Durante esses 7 dias, você também vai manter esse contato com a palavra, especialmente com Gálatas 5:22. Leia esse texto todos os dias. Medite nele. Releia em versões diferentes, se puder. Pergunte-se dia após dia se o fruto do Espírito está aparecendo no seu comportamento, nas suas reações, na sua paciência com as pessoas, na maneira como você lida com as críticas, com o trânsito, com a frustração, com o cansaço. Lembre-se, o verdadeiro sinal de que a oração está te moldando não é o quanto você sente no momento da oração, mas o quanto você está se parecendo com Cristo depois que a oração termina. E se quiser dar um passo ainda mais intencional, escreva. Faça esse diário espiritual de forma comprometida. Não precisa ser longo. 2 ou 3 frases sinceras por dia já são suficientes. Escreva o que você sentiu ao orar, o que percebeu em si mesmo depois, o que a palavra te mostrou. Ao final dos 7 dias, você vai ter um pequeno arquivo de transformação. E talvez nem perceba o quanto mudou até reler o que escreveu no primeiro dia. Mas esse desafio não termina só em você. Porque fé vivida em segredo é forte, mas fé compartilhada edifica outros. Por isso, depois de concluir os 7 dias, volte aqui. Sim, volte neste vídeo, nos comentários e conte o que mudou em você. Seja sincero, não precisa florear. Não precisa fingir uma super experiência se não teve. Se foi difícil, diga. Se descobriu algo inesperado, compartilhe. Se percebeu uma pequena mudança, celebre. Porque a sua experiência, mesmo que pareça pequena, pode se tornar uma fagulha de esperança para alguém que vai ler o seu comentário. Pode ser a confirmação que outra pessoa precisava para começar sua própria jornada de oração consciente. Pode ser o despertar espiritual que alguém estava esperando. Você não faz ideia do quanto sua vulnerabilidade pode gerar vida em outros. Não subestime o poder de um testemunho simples. De uma frase como, no 3º dia, percebi que consegui perdoar alguém que me machucou há anos. Ou, no 5º dia, percebi que tenho sido impaciente com minha família e isso precisa mudar. Isso é discipulado em comunidade. Isso é o corpo de Cristo funcionando como deveria. Isso é vida espiritual real. Por isso, eu te convido com todo carinho e com todo zelo a aceitar esse desafio. 7 dias, um teste, uma pergunta, uma jornada. Que tal começar hoje? E se você for mesmo aceitar esse convite, escreve aqui nos comentários agora mesmo. Eu aceito o desafio de Lewis. E se durante esse período algo tocar sua alma, anota, guarda e depois volta aqui para compartilhar. E para te ajudar a lembrar desse compromisso, salva esse vídeo, ativa o sininho. Acompanha os próximos conteúdos. Essa série de reflexões baseadas em C.S. Lewis vai continuar e vai se aprofundar cada vez mais. Se você chegou até aqui, respirando mais fundo, sentindo seu coração batendo de um jeito diferente, talvez até com os olhos marejados e a mente girando em reflexões profundas, então algo já começou a mudar. Talvez você não perceba agora, mas uma semente foi plantada. Não por causa do meu conteúdo, não por causa da minha voz, mas por causa da verdade espiritual que vem sendo soprada no seu interior enquanto ouve tudo isso. E essa semente, se for cultivada com oração sincera, com disciplina espiritual, com rendição verdadeira,
vai frutificar. E não será um fruto qualquer, será fruto do Espírito. Vai se manifestar em atitudes que você mesmo vai se surpreender ao reconhecer. Porque quando Deus começa a mudar você por dentro, até o jeito de olhar as pessoas muda. O tom da sua voz muda. A forma como você trata aqueles que te feriram muda. A pressa que dominava seus dias perde a força. O medo começa a recuar. E a fé, essa fé viva que transforma tudo, começa a ocupar o lugar do controle que você sempre tentou manter com as próprias mãos. Muita gente acredita que a transformação espiritual começa com um grande milagre, com uma experiência sobrenatural, com algo que acontece de fora para dentro. Mas C.S. Lewis nos ensinou com sua vida e suas palavras que a verdadeira mudança acontece no lugar mais secreto e ao mesmo tempo mais poderoso da existência humana, no interior de uma alma rendida. E é por isso que a oração é tão central em tudo isso. Não a oração decorada, não a oração apressada, não a oração impaciente, mas aquela oração que se desnuda, que se ajoelha por dentro, que deixa Deus ser Deus e permite que o eu seja quebrado, moldado, purificado. Essa é a oração que Lewis praticava. Essa é a oração que muda não só dias, mas destinos. E talvez você ainda esteja pensando, mas será que eu consigo viver isso? Será que consigo manter essa constância? Será que não vou desistir no meio do caminho? E eu quero te dizer com toda a sinceridade do meu coração, você não precisa começar perfeito. Você só precisa começar. Deus não está esperando que você seja o cristão mais espiritual da internet. Ele está esperando que você seja sincero, que seja vulnerável, que seja real, que ore com as palavras que você tem, com o tempo que você tem, com a fé que ainda está sendo restaurada. Ele não rejeita a oração feita entre lágrimas. Ele não ignora a oração feita em silêncio, com o coração apertado. Ele não despreza aquele que volta a orar depois de anos afastado, nem aquele que ora todos os dias e ainda sente que está falhando. Deus não trabalha com perfeição. Ele trabalha com entrega. E é isso que Ele está pedindo de você hoje. Se tudo que você conseguir fazer for dizer, Deus, eu não sei nem como orar, mas estou aqui, isso já é o começo, já é o primeiro passo. E se você der esse passo todos os dias, mesmo que trêmulo, mesmo que sem palavras, mesmo que com mais dúvidas do que certezas, você vai começar a perceber que algo está mudando. Você vai perceber que a presença de Deus não se manifesta apenas quando você se sente bem, mas principalmente quando você escolhe permanecer com Ele mesmo, se sentindo mal. E é nesse tipo de fé, a fé que insiste, que continua, que não desiste, que a transformação se firma. E é isso que eu quero cultivar aqui com você, vídeo após vídeo, reflexão após reflexão. Uma fé prática, verdadeira, fundamentada na palavra, impulsionada por um relacionamento autêntico com Deus. É por isso que eu te convido, de verdade, a fazer parte dessa comunidade. Aqui a gente reflete junto com a sabedoria de C.S. Lewis. Aqui a gente não está em busca de aplausos ou visibilidade. Aqui estamos construindo um ambiente onde a fé se aprofunda, onde o Espírito Santo tem liberdade para tocar, onde a verdade tem mais espaço que a performance. Então, se isso te tocou, se esse conteúdo falou com a sua alma de um jeito que poucos falam, se você sente que encontrou aqui algo que faltava na sua caminhada cristã, se inscreva. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas mais do que isso, permaneça. Caminhe com a gente, porque sozinho é mais difícil. Mas junto com Cristo no centro, a jornada fica mais leve, mais firme, mais transformadora. E antes de encerrar essa parte, eu quero te deixar com uma frase que carrega o espírito de tudo o que foi dito aqui. Uma frase que ecoa como um chamado, uma direção, uma lembrança constante de qual é o verdadeiro foco da nossa vida de fé. Não ore para mudar o mundo, ore para que Deus mude você, e então o mundo mudará.
Essa é a essência da oração que transforma. Essa é a oração que C.S. Lewis viveu. Essa é a oração que você pode começar a viver agora. Se você chegou até aqui, é porque algo te tocou de verdade. E eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final dessa reflexão. Isso mostra que você está buscando mais do que palavras. Você está buscando transformação espiritual real. Agora quero te convidar a fazer 3 coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, comenta aqui embaixo: eu cheguei até o final porque quero ser moldado por Deus. Essa frase vai mostrar que você está comprometido com a sua caminhada espiritual e ainda vai inspirar outras pessoas a seguirem essa jornada também. Segundo, deixa o seu like agora mesmo. Se esse vídeo falou com você, tocou seu coração ou te fez refletir, o like é a forma mais simples e poderosa de fazer esse conteúdo alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E terceiro, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui do lado esquerdo da tela. Ele que vai continuar essa conversa e te levar ainda mais fundo nessa jornada de fé, propósito e transformação através dos ensinamentos de C.S. Lewis. Nos vemos lá. Vamos seguir juntos.